Pois é, você já viu na thumb, já viu aqui, ó. Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo do Canto Rubro Negro, trazendo mais uma informação, até o momento que a gente está gravando aqui também de primeira mão, do Vitória contratando um zagueiro, um jovem zagueiro do Goiás. Trata-se de, chamar ele de Edu, né? Chamar de Edu, zagueiro que está no Goiás. E a gente vai trazer todos os detalhes aqui para vocês. A meta, ó, tá passando aí de 3 mil likes neste vídeo. Se você puder, inscreva-se. Como eu falei, a meta é de 75 mil inscritos até o final de julho. A informação que o Canto Rubro Negro tem, inclusive, é que Reinaldo está indo para o Goiás e ele está vindo para cá. Paulo, vamos para mais uma. Zagueiro jovem de 24 anos, Edu do Goiás, vou colocar aqui na tela. Lembrando que a gente vai fazer aqui algumas ponderações, mas análise de característica do atleta, de fato, só a gente vai ter só na análise do contratado, onde Paulo traz todos os detalhes. Vamos lá, vamos para mais uma. Mais um zagueiro, né? Finalmente, estava na hora. Mais um zagueiro, Léo, um zagueiro, como você falou muito bem, um zagueiro jovem, né, chamado Lucas Eduardo, mais conhecido como Edu. Um zagueiro que teve aí algumas escolas, ainda é pouca bagagem, né, no profissional, mas teve duas boas escolas, né? Ele passou pela base do Cruzeiro e passou pela base também do Atlético Paranaense, que hoje são aí duas equipes que revelam bons jogadores para o cenário nacional. O Edu, vocês vão observar agora aí um pouco os números dele, né? Ou melhor, os índices individuais dele. 24 anos, né? Original de Belo Horizonte, Minas Gerais. É um zagueiro que atua tanto pela esquerda quanto pela direita. A gente vai trazer um pouquinho mais sobre ele aqui. Né? E, como o Léo trouxe muito bem, um jogador que estava no Goiás, foi titular no Campeonato Goiano desse ano, mas acabou ali perdendo espaço por alguns motivos na sequência do campeonato. Vocês vão observar aí que ele passou pelo Atlético Paranaense, esteve no Goiás na Série A do ano passado, 2023, ele jogou 9 jogos daquela Série A, onde o Goiás acabou rebaixado, foi titular em 4 partidas e, como eu falei, em 2024, nesse ano atual, ele teve aí 12 jogos, a maioria no Campeonato Goiano e possivelmente ali na primeira fase da Copa do Brasil. Como eu falei anteriormente, passou por Remo, passou pela escola nas categorias de base sub-19 e sub-20 do Cruzeiro, também sub-20 do Atlético Paranaense e teve mais minutagem, mais partidas em sua carreira esse ano e no ano anterior. Ele é destro, tem 1,85 m, pesa 88 quilos e vem aí muito provavelmente para ser a opção do elenco do que verdadeiramente ser uma peça para ser titular absoluto do Vitória. A gente imagina assim pelo histórico da carreira dele. Como eu falei, é um jogador ainda muito jovem, é um jogador que vem ali sempre no Atlético Paranaense Cruzeiro como uma promessa, acabou que não teve tanta minutagem assim no ano, né? Como eu falei, joga pela esquerda, joga pela direita, mas essa bagagem curta que ele tem ali no futebol, acredito que ele vai vir para ser uma opção, já que a gente tem que entender que o Vitória precisa de peças para chegar e para ser titular, mas a gente também precisa de peças para repor, a gente não pode esquecer disso. A gente perdeu o Camutanga, perdeu o Vini e começou a improvisar zagueiro, começou a improvisar Lepo de zagueiro, começou a improvisar o Caio Vinícius de zagueiro, então a gente precisa também pensar, óbvio, em reforçar primeiramente o time titular, jogadores que cheguem para resolver, mas também entendendo que tem que ser feita contratações para repor, já que a gente perdeu o Camutanga, Zapata saiu, o João Vitor foi emprestado e a gente ficou com 2 zagueiros apenas no elenco e ainda perdemos o Vini por alguns momentos. Esse número é dele pelo Campeonato Goiano, onde ele acabou jogando pelo lado esquerdo, mas galera, não fiquem assim pensando, o Vitória tá trazendo tal função para a esquerda, vai jogar na esquerda, tem vaga, né, tem isso aquilo, porque destro geralmente joga também pela esquerda quando um time não tem 2 zagueiros canhotos. Então, aí você pode ver que o mapa tá mais pelo lado esquerdo, mas no mapa anterior da Série A do ano passado, ele jogou também na direita. Então, é a versatilidade que o zagueiro destro tem por ter aí uma escassez, né, de zagueiros canhotos. Então, glorifica a Deus se você tem um Wagner Leonardo, porque não é todo time que tem esse de direita e tem que colocar um zagueiro destro pelo lado esquerdo. Então, esse é novo contratado do Vitória, como o Léo falou muito bem. Esperamos que, quando você esteja vendo isso aqui, em primeira mão, que está gravando muito, mas muito antes de qualquer tipo de especulação, de qualquer tipo de nota emitida de qualquer veículo. Então, esse é o novo reforço do Vitória, como o Léo falou, é um jogador que vem, né, para trazer essa competitividade e encorpar mais essa posição que a gente acabou tendo aí muitas perdas durante a temporada. O que eu tomei um susto quando eu vi o nome dele, eu vou ser sincero com vocês aqui, porque ele tem Lucas Ribeiro no nome, eu pensei, meu Deus, Lucas Ribeiro. Mas não era não, porque eu fui pesquisar, né, eu soube de um zagueiro do Goiás e fui buscar, aí em alguns locais que você pesquisa, tem nome e sobrenome completo, tinha lá Lucas Ribeiro, eu falei, meu Deus, Barata está de volta, mas não era ele. Paulo, Edu me parece de fato ser uma pessoa para compor, claro que pode vir a ser titular, não tem tanta rodagem, ficou muito nítido isso daqui nos números dele, vou colocar
colocar mais uma vez. É um atleta que teve sequência de fato em 2023. É um atleta que eu, Leonardo, posso dizer que eu não conheço muito, mas pelos números e pelo que a gente conversou no off, parece ser um cara mesmo que vem para ser opção e para que a gente não precise improvisar Léo nem Caio Vinícius, né? Apesar de que eu acho que Caio Vinícius é opção para zaga hoje, mas pelo menos para a gente ter um reserva pelo lado direito, já que na última partida contra o Grêmio a gente teve o Vini no banco, né? E partindo da ideia de que Reinaldo está indo para lá, ele pode ser inclusive um reserva também de Wagner pelo lado esquerdo. Não é a mesma coisa, mas também é uma possibilidade, né? Verdade, e a gente tem que também trazer o adendo que o Vitória, para ter um zagueiro no banco, teve que trazer um zagueiro que, modéstia à parte, não estou criticando, mas estava na Série D, né? Então mostra que realmente, além de ter peças para o time titular, precisamos ter peças de composição. Na minha opinião, um time que disputa a Série A e precisa competir para bater a meta que o presidente trouxe de Sul-Americana, mas a gente entende que a meta hoje é de sobreviver e ficar na Série A, na minha concepção tem que ter 5 zagueiros, que a gente passou vários momentos com 2 apenas. Então realmente tinha que ser feito, né, contratos. Eu também conheço pouco do jogador, vou ser bem sincero aqui para vocês, por ser jovem e não acompanhar tanto assim o Goiás no ano passado, que foi onde ele teve mais minutagem, eu acabei, né, não conhecendo. Vou trazer análise para vocês mais detalhado para a gente trazer a nossa opinião. E aí a gente vai abordar todas as características, pontos positivos, pontos negativos. Eu não fico em cima do muro, a gente vai falar se traria, se não traria, mas é um jogador que, como a gente trouxe, deve ser aí o reforço do Vitória. Talvez pro lado esquerdo com o Wagner, como eu trouxe, talvez pro lado direito, para a opção ali, seja do Bruno Vini ou de qualquer outro jogador que possa ali exercer essa função ao lado do Wagner Leonardo. E é uma peça que chega sem muito holofote, sem muito prestígio, como muita gente talvez esperava. Um zagueiro aqui que era titular do time anterior, um zagueiro que era muito experiente, Série A, coisa e tal. Vamos ver o que é que o destino e o futuro vai nos preservar com essa contratação. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o momento também e o fato de ser mais uma contratação para compor, Paulo, mas aqui a gente pode ver que a última partida dele foi em março, né? Aparentemente ele saiu, pela lógica, tá? Ele saiu machucado, 24 de março, e depois não foi relacionado. Ele jogou 59 minutos. Para quem jogou 90 minutos depois jogou 59, ele deve ter saído machucado e não atua desde março, pelo que a gente está vendo aqui no gol, né? Isso também é algo que pode ser impactante e eu particularmente não gostei muito de ver isso aqui, não. Com certeza, são aí 4 meses, né? Por exemplo, até o momento que a gente está gravando, a gente não sabe quando é que vai sair, mas até o momento são 4 meses, né, sem atuar em campo. Não é que ele estava no banco e acabou entrando em algumas minutagens e tal, como era, por exemplo, o Chico que estava sendo especulado. Realmente é um jogador que vem 4 meses sem atuar, então tudo isso indica, se a gente for ligar os pontos, 24 anos, pouca experiência na Série A, poucos jogos na carreira no profissional e muitos jogos, ou melhor, muitos meses sem atuar, não deve vir para ser a solução. A gente acredita nesse sentido. Deve vir para ser realmente ali uma peça que, quem sabe, conquista ali, pode conquistar. A gente sabe como é o futebol, que muda muito, tem lesão e de repente ele treina muito bem, encaixa na metodologia de Carpini, ele pode ser o titular, mas hoje talvez realmente seja aí uma opção para compor por essa minutagem. A gente fica realmente com o pé atrás por ser um jogador tão jovem e tanto tempo parado, já que não tem tanta bagagem assim no profissional. O que me preocupa é o momento, né? A gente tá eu não vou falar a data que está gravando isso aqui, mas a gente tá antes do jogo do Flamengo, isso eu posso dizer. Entre o jogo do Grêmio e o jogo do Flamengo. E me preocupa muito, porque o momento, e o torcedor com certeza vai reclamar dos comentários, e essa reclamação para mim faz sentido. Precisa de zagueiro para ser titular. Precisa de zagueiro para jogar. Precisa de zagueiro para botar a camisa no aeroporto e pegar o Palmeiras, sábado. Precisa. E, infelizmente, o momento faz com que a galera cornete pra mim nessa contratação aqui com razão, que tudo bem, é uma contratação para compor elenco, mas imagino eu que primeiro deve acertar com quem resolve. Sim. Depois trazer para compor. Então, acho que vai ter essa corneta nos comentários e eu tendo a concordar com essa corneta. Agora, é aquilo. Eu não posso concordar com cornetas de quem não viu o atleta, porque eu não sei se ele é bom ou ruim, ele pode encaixar aqui de fato, mas algumas coisas pesam, não tem tanta bagagem, tá sem jogar há muito tempo. Realmente para compor, então eu prefiro aguardar para ver o campo. O campo sempre fala mais alto do que tudo. Mas esses pontos me preocupam, Paulo. Também me preocupa. A gente sabe que o Vitória busca 2 zagueiros. Então, acho que o alento que a gente tem aqui possa ser que chegue um com mais cancha, com mais experiência, com mais bagagem em Série A e tal. Vamos ver como vai ser a cena dos próximos capítulos, mas eu concordo. Hoje, com a necessidade que a gente tem, se o Vitória não anunciou um zagueiro antes dele, que possa ser que aconteça, a gente não sabe como é o mercado do futebol, possa ser que a gente esteja gravando, ele também anunciou outro, enfim, a gente não sabe como é que vai ser essa organização e principalmente a exposição dessa janela do Vitória. Mas se ele chegou primeiro, eu também tenho a concordar que o torcedor vai trazer mais críticas, porque a gente acabou de improvisar contra o Grêmio, Lepo de zagueiro, colocando Bruno Vini no banco.
Eu não sei até que ponto isso é uma mensagem de que Bruno Vini talvez não se adeque a alguns contextos de jogo e provavelmente não vai ser o titular. Então, se a gente teve um zagueiro que ficou no banco para um lateral jogar improvisado, trouxe um do Itabuna e agora você traz um também sem muita bagagem, pouca experiência, não traz aí uma segurança de que vai chegar e resolver logo de cara. Então isso realmente vai acabar pesando para a contratação dele, mas vamos aguardar, trazer a análise certinho e esperar que, independente do que aconteça, se já veio, se esse vídeo já saiu, você já assistiu, que dê certo aqui no Vitória. Pois é, ele deve vir com um contrato até o final do ano, né, como eu falei, e qualquer novidade você encontra aqui no Canto Rubro Negro. Vai aparecer alguma transmissão aqui, não sei se é do Flamengo, do Palmeiras, do Cuiabá, porque a gente não sabe quando vai soltar esse vídeo. Então, a meta deste vídeo é de no mínimo 3 mil likes, mais uma informação exclusiva do Canto, até segunda ordem exclusiva. Agradeço a você que acompanhou até aqui, ó, e comente aí, o Vitória não vai cair, pronto, que esse comentário é atemporal, independente do momento que o vídeo saia. Valeu, galera, tamo junto, um abraço. Não esquece de tocar no gostei e de espalhar pra galera. Tamo junto, um abraço, fui!